Estamos de volta! Eu tava com saudade de vocês, viu, galera? Depois de 2 semanas, depois de mudança, depois de ir arrumar tanta coisa, tanta questão aqui na casa nova, no local novo, estamos de volta com os vídeos longos do canal. E nada melhor do que a gente voltar exatamente falando do quê? Do novo bicho-papão da Europa. A Europa tem as cores de Paris e o PSG é bicampeão da Liga dos Campeões. Roda a vinheta! Gente, eu tava desesperado pra voltar a gravar, tá? Mas a correria foi tanta, as coisas foram tantas que não tive tanto tempo ao longo desses dias. Acho que esse sábado aqui é o primeiro dia que eu tenho um pouco de tempo pra falar de futebol. Então, precisamos recuperar o tempo perdido. Nada melhor do que a gente falar da final da Liga dos Campeões. O PSG de Luiz Henrique é bicampeão europeu. Um feito que apenas o Real Madrid, segundo os tempos atuais da Champions League, conseguiu. Porque, já diria o nosso querido Hernanes, ganhar uma muitos ganham, ganhar duas já é para poucos. E nesse caso na Champions, defender o título desde 1992 até hoje foi uma premissa que apenas o Real Madrid, no novo modelo da Champions League, conseguiu, tá? Apenas o Real Madrid. O Barcelona já tentou, o Chelsea já tentou, o United, entre vários outros times, o Milan, lendário do próprio Carlo Ancelotti, e apenas o Real Madrid de Zinedine Zidane, Cristiano Ronaldo e companhia tinha conseguido. Então, Luiz Henrique e o PSG chegando para essa galeria. Né? Vamos começar a falar do jogo de hoje. Vou deixar as escalações aqui em cima pra gente falar sobre. Eu não vou falar nome por nome, mas tem uma coisa que me chama muito a atenção. Se você pegar e ver, o time do PSG é praticamente o mesmo time que jogou a final do ano passado. A única peça diferente é o Donnarumma, então a gente pode falar de cabeça esses jogadores. A gente tem nas laterais Hakimi, Nuno Mendes, nós temos na dupla de zaga Marquinhos e William Pátio, no meio de campo Vitinha, João Neves e principalmente Fabian Ruiz, na frente Desiré Doué, Ousmane Dembélé e Kvicha Kvaratskhelia. É o mesmo time. A gente defende continuidade exatamente por isso. O Arsenal já vinha num grande momento, conseguiu a tão sonhada coroa da Premier League desde os invictos de Arsene Wenger, que conseguiram um feito que eu em vida não verei de novo, que é ganhar uma Champions League invicto sem perder nenhum jogo. Mas esse time do Arteta, ele conseguiu muitas coisas ao longo de 2020, quando o Arteta foi o técnico do Arsenal, tá? O Arteta já jogou bonito? Não conseguiu. O Arteta já jogou bem? Não conseguiu. Ele sempre enfrentava ou o Liverpool, né, do Jürgen Klopp, ou então o time do Manchester City do Guardiola. E quando o Arteta deu um pezinho para trás e falou: vou fazer o básico do básico, vou jogar feio, vou largar a premissa de jogar bonito, de encantar e de entregar alguma coisa, o Arsenal desembestou a ganhar e ganhou a Premier League. O Arsenal entrou mais leve, mais tranquilo. O PSG teve mais tempo de descanso, porque tinha ganhado a Ligue 1 e já tinha ganhado a Copa da França. Eu imaginava que seria um jogo difícil pro Arsenal. E eu quebrei a cara, porque com 5 minutos do primeiro tempo, o bom time do Arsenal, que veio com algumas mexidas diferentes, ele fez 1-0. O Marquinhos, ele não vou considerar que foi uma falha, acho que foi mais uma infelicidade, um azar. Ele foi chutar, a bola pegou aqui na parte do braço, né? Foi do Odegaard. E ela sobrou pro Kai Havertz. E o Havertz saiu numa boa velocidade, numa grande velocidade, sozinho. Ficou cara a cara com o nosso querido Safonov, goleiro do PSG, que causa grandes lembranças aos flamenguistas. E ele chutou na parede de cima da rede, 1-0. Acho que a bola entrou no único lugar que ela poderia entrar. E ali o cronograma do jogo, o desenho do jogo, ele mudava para o Arsenal. Ele ficava totalmente favorável. Por quê? Porque o PSG é uma equipe que gosta de dar o esticão, lateralizar o jogo, né? Buscar o jogo nas laterais, correr, apresentar viradas rápidas e principalmente atacar o espaço vazio que o adversário dá. Com isso, o Arsenal não precisava dar esse espaço. Se o jogo tivesse 0-0, seria outro jogo. Então, o Arsenal ficou com um jogo muito cômodo nas suas mãos e o PSG com uma enorme dificuldade. Você pega no primeiro tempo, a única bola que o PSG
que o Arsenal, perdão, conseguiu chutar no gol, foi gol. E o PSG nem no gol conseguiu chutar. O Désiré Doué estava apagado, o Dembélé estava muito encalacrado no meio da zaga do Arsenal ali. O Arsenal que veio com Timber, né, na linha de zaga, Timber, Nkapie, Gabriel Magalhães, Saliba e o Mosquera. Então ficou literalmente uma linha de 2 zagueiros mais defensivos e 2 laterais mais defensivos travando o ataque do PSG. O Kvaratskhelia tentava alguma coisa, mas era quem mais tentava e quem mais errava justamente por tentativa e erro. O Doué estava muito desaparecido, o Dembélé encalacrado no meio da zaga do Arsenal e ficou assim até o fim do primeiro tempo. E eu até estava conversando com o meu pai na hora que eu vi o jogo, eu falei, se o PSG não sair do que ele costumeiramente entrega nos seus jogos, o Arsenal será campeão no tempo normal. Não sei, tem que sair uma jogada de bola parada, um cabeceio, uma jogada que coloque a zaga do Arsenal em pane, porque senão o PSG não ia conseguir nada. E antes da gente chegar até o gol, até o pênalti, tudo que aconteceu no segundo tempo, que partida do Gabriel Magalhães no primeiro tempo, tá? Cara, eu acho que o roteiro, os deuses do futebol foram cruéis com o Magalhães hoje. Foram cruéis, eles e o Arteta. Termina o primeiro tempo, vem o segundo tempo, não tem nenhuma mexida, nada de diferente, as duas equipes vão ali. O PSG, ele começa o segundo tempo tentando se soltar mais, e o Arsenal, ele entregava a bola mais para o PSG. A bola chegava no Raya, era bico para frente. O Raya teve 11 saídas de jogo durante o jogo inteiro. Das 11, 9 ele saiu estourando a bola para o atacante. 2 ele saiu construindo o jogo com a zaga do Arsenal. É muito pouco. O Arsenal ele fez, acho que o que ele se limitou a fazer, o que ele poderia fazer, era entregar a bola para o PSG, abdicou de jogar e deixou o PSG atacar ele, se fechou com os 10 atrás da linha da bola. E o PSG tinha dificuldades porque esse jogo não o privilegiava. Até que tem o lance do pênalti. E o lance do pênalti foi muito incrível porque eu passei o jogo inteiro falando. Esse tipo de jogo que o Arsenal está propiciando tem um bom encaixe contra o PSG. Mas se fosse o Bayern de Munique, talvez o Bayern de Munique ganharia do Arsenal jogando desse jeito. Porque imprensar o time do Arsenal para trás. E aí no lance do pênalti, o PSG deixa de ser PSG por um segundo e se torna Bayern de Munique. Que o Kvaratskhelia, que está sendo marcado pelo Mosquera, que já tinha sido amarelado com 2 minutos do segundo tempo, ele faz uma jogada de 1-2, que é uma premissa muito grande do Bayern, quando você tem ali o Kane fazendo aquele 1-2 com o Olise, com o Luiz Dias. Então o PSG pegou um pouco disso, emulou isso na jogada, tem um lançamento pro Kvaratskhelia, o Nuno Mendes está fazendo a parede, fica tranquilo de marcação, o Kvaratskhelia toca pro Nuno Mendes, que devolve num 2 rapidamente, a bola chega, o Kvaratskhelia tá sendo marcado e o Mosquera, ele vacila, ele derruba o Kvara, isso com 20 do segundo tempo. E é pênalti, um pênalti indiscutível pro time do PSG. E aí nós temos Ousmane Dembélé, pra mim o próximo bola de ouro de novo, tá? Ele pega, bate e desloca o Raya, tira o Raya da foto, bateu muito bem no canto direito do Davi Raya. O PSG empata o jogo e aí o jogo muda. O jogo muda porque o Arsenal se fica com todo mundo atrás da linha da bola, não vai para pênaltis, vai para prorrogação. O jogo começa a ficar um tiroteio, começa a ficar uma trocação de quem tem o punch mais forte, de quem tem a mão mais forte. E o Arsenal correu muito risco, o Arsenal quase faz o segundo gol em cima do PSG, numa falha ali da zaga. Mas também depois no contra-ataque, que é a grande arma, o maior contra-ataque do mundo é do PSG, o Arsenal deu a bola pro PSG, o Kvaratskhelia ficou cara a cara com o nosso querido Davi Raya, chutou, ela desviou no Lewis Skelly e foi na trave. E aí nós tivemos um jogo onde depois disso todo mundo ficou atacando um pouco, o Mosquera ele sentiu um pouco, o Arsenal também decaiu, o PSG foi pra cima, e depois todo mundo ficou com uma questão mais, como que eu poderia dizer, mais tensa, uma final de Champions League, jogo único lá em Budapeste, o pessoal fica mais tenso. Passou dos 80 minutos de jogo, gente, ninguém ia querer se testar, se lançar pro ataque. E aí veio as mexidas do Luiz Henrique. O Luiz Henrique, primeiramente, ele tira o Kvaratskhelia pra botar o Barcola, e o Barcola, no último minuto de jogo, ele dá um sprint que o Raya sai dividindo nos pés dele. Se o Raya não sai dividindo, tomaria o gol. E depois nós temos a prorrogação. Na prorrogação eu senti o Arsenal mais inteiro no primeiro tempo.
O Arsenal até que tentava algumas jogadas, mas do segundo tempo em diante, o Arsenal simplesmente deixou a bola com o PSG. O PSG não queria atacar tanto, ele até tentava, até atacava, mas não queria correr risco. E o Arsenal simplesmente entrega a bola e depois eu vou correr para tentar esticar alguma bola. Tivemos as mexidas do Arsenal. No Arsenal, se eu não me engano, sai o Trossard, sai o Bukayo Saka e sai o Odegaard. Aí entram Gyökeres, Eberechi Eze e entram o Martinelli. Né? Depois nós tivemos mais algumas trocas, eu não estou conseguindo me lembrar. Entrou o Madueke no Arsenal, né? Entrou o Madueke, agora eu não consigo lembrar qual foi a próxima. O Mosquera, o Hincapié, perdão, ele estava baleado, acabado, com câimbras que não conseguia andar. E o nosso querido Arteta já tinha gastado as 6 alterações. Foi um jogo de 120 minutos, um jogo pesado. Nós tivemos do lado do PSG, se o Kvaratskhelia saiu, e eu achei um erro do Luiz Henrique tirar o Kvaratskhelia para pôr o Barcola, nós tivemos a saída do Dembélé, que sentiu, ele colocou a mão na posterior da coxa, sentiu, saiu e entrou o Gonzalo Ramos no lugar dele. E aí a gente já olha e fala, cara, se esse jogo for pra pênalti, isso vai dar um chabu. Por quê? Porque 2 dos grandes batedores do PSG saíram, que eram o Kviat Kvaratskhelia e o Dembélé. Do lado do Arsenal, nós tivemos Trossard, Odegaard e principalmente Bukayo Saka saindo, que são batedores de pênaltis. Mas se você vê quem entrou, você vê o Eberechi Eze, que bate pênalti, daqui a pouco eu vou falar dele. Martinelli entrou, bateu e converteu, mas ele não estava na minha lista. E nós tivemos também outros nomes, o Madueke, que batia pênaltis também no Chelsea às vezes, não sei por que não bateu, e o Zubimendi, que entrou, né, para fazer a parte do Kai Havertz, que saiu no finalzinho do tempo regulamentado da prorrogação. Dito tudo isso, o Vitinho não se aguentava de câimbras. Aí o Luiz Henrique foi e colocou o nosso querido Lucas Beraldo, da base do São Paulo, para jogar de volante. O Beraldo começou como volante do São Paulo, depois virou zagueiro no próprio São Paulo jogando de profissional, depois ele vai pro PSG, não se adapta como zagueiro, aí ele vai jogar como de volante no PSG. Ele coloca também o Zabarni, e aí ele deixa o time do PSG numa espécie de 3-5-2 ali, protegendo ali as pontas, e o PSG não ataca mais tanto, o Arsenal também não ataca, ambos os times queriam penalidades, né? E nas penalidades, cara, eu ainda brinquei com o meu coroa e falei, o time do Arsenal tem mais cobradores e tem um goleiro que costuma pegar mais pênaltis, que é o Raya. Mesmo sendo um goleiro baixo de 1,80 m, o Raya pega mais pênaltis que o nosso querido Safonov, né? O Safonov, como falam os flamenguistas. E o Safonov não é um cara que costuma pegar pênalti. Ele não pega pênaltis, tá? Não é um bom pegador. Os flamenguistas vão xingar minha mãe aqui, mas o Safonov só pegou pênaltis do Flamengo. Na carreira do Safonov, ele não tinha pego nenhum pênalti até chegar ao Flamengo. Aí ele pega 4 com o Flamengo e depois morre de novo lá. Então a gente não tinha um grande pegador do lado do PSG. As estrelas do PSG, Vitinha saiu, Kvaratskhelia saiu, Dembélé saiu, Fabian Ruiz saiu, todos eram batedores de pênaltis. Todos treinavam e batiam bem pênaltis. Aí se olhava no Arsenal, fui dar uma olhada no Arsenal, ainda brinquei. Eu falei, vai bater o Gyökeres, que entrou, vai bater o Zubimendi, que entrou e batia pênaltis da Real Sociedad, vai bater pênalti ali, com certeza, Declan Rice, vai bater pênalti Eberechi Eze, que entrou pra bater, vai bater o Madueke. E eu, no pensamento, nós fomos ver no PSG a lista, né, que pelo menos eu imaginava que fosse ter, do PSG tinha Gonzalo Ramos, que é batedor de pênalti, batia pênaltis em Portugal, com certeza, né, ia ter Desiré Doué batendo pênaltis ali, Hakimi, Nuno Mendes e o nosso querido Beraldo, que batia pênaltis pelo São Paulo. E nós acertamos quase tudo, não fosse Mikel Arteta. Foi exatamente essa lista do PSG. A lista do Arsenal não teve o Madueke e não teve o Zubimendi, o resto a gente cravou também. Só que aí eu não entendi, perdão gente, eu não entendi o que o Arteta quis fazer. Porque se você parar pra ver, ele colocou o Martinelli pra bater. O Martinelli desde o Ituano não era um grande batedor de pênaltis, bateu muito bem do lado direito do Safonov, na parte alta.
Nas cobranças nós tivemos o Raya saindo adiantado na primeira cobrança do Ramos, que deslocou ele. Primeira cobrança do Gyökeres deslocou o Safonov também. Vem a cobrança do Doué, ele vem parado, travado no centro, faz o gol dele. E depois na cobrança do nosso querido Eberechi Eze, o Safonov ficou parado. O Eze ficou olhando pro Safonov, o Safonov olhou pro Eze, tirou a concentração do Eze. O goleiro não pulou, não saiu não, se adiantou. O Eze precisou tirar do goleiro para acertar a rede lateral e não conseguiu. Chutou pra fora, tirou do gol. Depois nós tivemos as batidas, né, se eu não me engano, do Nuno Mendes, a terceira do PSG, que o Raya pegou, né, aí nós tivemos cobrança do Arsenal, o Declan Rice, a quarta cobrança que foi do Hakimi, ele bateu muito bem, deslocou também o Safonov, quarta cobrança do Arsenal foi do Martinelli, vem a quinta cobrança do Arsenal, do PSG, perdão, né, que foi a cobrança do Beraldo. Foi a cobrança do Beraldo, a última cobrança. Então imagina você, o Beraldo, moleque que vem da base do São Paulo, entra no meio do jogo, não consegue ter tanta minutagem. Eu fico imaginando o que se passou na cabeça do cara quando ele faz aquela caminhada do meio de campo até a área. Acho que foi um peso enorme das costas do Beraldo ali. Uma final, é diferente da final do ano passado, que o PSG meteu 5-0 na Inter de Milão. É diferente, o PSG saiu atrás, empatou o jogo, levou para a prorrogação, levou para os pênaltis. No último pênalti, o Beraldo, na frente do Raya, que é pegador de pênaltis, conseguiu bater na parede da rede e fazer o 5-4. E aí vem o Magalhães. E cara, como os deuses do futebol são cruéis às vezes. O Magalhães, ele fez uma partidaça o zagueiro brasileiro. E eu não entendi o que o Arteta tinha na cabeça para colocar o Magalhães para bater. Eu não consegui entender. O Magalhães nunca bateu pênalti. Poderia estar confiante, pediu para bater, não sei. Ele mandou na lua. Os 2 pênaltis que o Arsenal perdeu foram para fora. O Arsenal tinha batedores melhores, o Arsenal tinha um goleiro melhor para pênaltis e o PSG saiu campeão. Pro Arsenal levantar a cabeça, acho que é muito triste pro torcedor. Desde 2006, dos invictos de Arsene Wenger, o Arsenal não chega numa final de Champions League. Parou no Barcelona de Ronaldinho, Messi, Xavi, Juli, Eto'o, Raika e todo mundo. Mais uma vez, o Arsenal não consegue dar o passo de ser campeão da Europa. O PSG é bicampeão europeu. Se você pega dia 30 de maio de 2025, o PSG não tinha nenhum título. 30 de maio de 2026, o PSG tem 2 títulos. E como eu torci pro PSG de Luiz Henrique, cara, porque eu sou fã do futebol atual e no novo futebol, o PSG do Luiz Henrique, o Luiz Henrique, na minha concepção, ele faz uma modificação da ideia atual de futebol. Você pega os 11 jogadores do PSG, eles são multifuncionais e multiposicionais, ou seja, eles não guardam posição. O Dembélé joga de atacante, joga de ponta, joga de falso 9, recua para 10. O Kvaratskhelia joga como ponta, joga como ala, ele recua para o meio de campo para jogar. O Fabian Ruiz pisa como um segundo atacante, joga como 8, puxa como 10. Vitinha e João Neves são 2 todo-campistas, jogam como 5, como 8, como 10. Tem o Desiré Doué, que clareia como 10, que puxa como ponta, que às vezes até joga como um falso atacante. Você vai ver o Nuno Mendes pode fazer o lateral barra ponta, barra zagueiro, terceiro zagueiro, como fez hoje. Hakimi é um baita de um lateral, nem imaginava que ia jogar. Jogou, faz a ponta, depois constrói no meio de campo. Os 2 zagueiros também podem ter uma qualidade. Beraldo, que é zagueiro, joga... Então você tem várias posições que não são guardadas e várias funções. Eles conseguem trabalhar essas funções táticas de maneiras diferentes. Eu acho que Luiz Henrique vai trazer uma nova revolução pro futebol quando o assunto é isso. Sabe aquele papo que o torcedor do boteco fala assim: o atacante não marca, tem um volante para marcar. Não existe mais isso no futebol de hoje. E o Luiz Henrique com Paris Saint-Germain tá demonstrando que isso não existe. Eu peguei, eu ganhei, eu conquistei e conquistei de novo. É o recado do Luiz Henrique para a Europa e para o mundo. E creio que esse time do PSG vai ganhar mais coisa essa década ainda, tá? Vem mais Champions pro PSG. E é inacreditável, porque se você pegar o que representa a Europa hoje quando o assunto são as potências europeias, você tem o Arsenal do Arteta, você tem o Bayern de Munique do Kompany, que para mim é o grande adversário do PSG, e temos o PSG. O resto tá uma prateleira abaixo.
O Real não vai fazer medo em muita gente nas próximas temporadas. O City, com a saída do Guardiola, precisa se arrumar. O Barcelona precisa se arrumar, porque é um time sujeito a chuvas e trovoadas. E a gente tem um time que conseguiu entender a simbiose, tá? Para quem não entende, simbiose é o famoso dar as mãos entre torcida, clube e time. O time do PSG, ele tem uma torcida, os ultras do PSG são barulhentos pra boné, cara. E são torcedores demais, fazem barulho, compram a festa e tudo. Mas quando o Khabib Al-Khelaifi, o sheik do PSG, ele compra o PSG, e aí vem o pessoal, vem Pastore, Ibra, Cavani, Neymar, Messi, esses caras já tinham ganho tudo. E o PSG é aquele clube estrelado que o jogador que já tinha ganho tudo fala, pô, eu vou ganhar mais o quê? Eu vou ganhar mais o quê? Então não tinha essa questão. Quando o Khelaifi falou, vou contratar o Luiz Henrique veio para o PSG depois do fracasso da Espanha na Copa de 2022, ele entregou a chave do vestiário na mão do Luiz Henrique. O Luiz Henrique perde o Mbappé, que hoje está causando os probleminha lá em Madrid, né? E o Luiz Henrique falou, agora eu vou ter uma equipe mais forte sem um atacante geracional, porque eu vou controlar os 11, é os 11 na minha unha, eu vou controlar tudo que eles fazem. E ele prometeu e cumpriu. Ele bateu no peito e cumpriu. Ele ganhou no ano passado, metendo um 5-0 na Inter de Milão. Tá? Ele ganhou esse ano do Arsenal. Hoje o PSG não pode ser mais visto como uma porcariazinha. É uma potência europeia. Tem grana. E o time de jogadores operários, muito qualificados, tá? São muito qualificados. Mas entre um Kvara e um Mbappé, quem tem mais qualidade é um Kvara. Entre um Dembélé e um Neymar, gente, a gente tá falando que o Dembélé vai passar a segunda bola de ouro. Ninguém ia querer um Dembélé no auge e um Neymar no auge. E é isso que faltava, a questão dos jogadores do PSG entenderem aquilo e defenderem aquilo e virem aquilo barra o seu clube da forma como os torcedores enxergavam. Ter essa defesa, essa força, essa luta, essa gana. Faltou um pouco disso e agora com o Luiz Henrique tem isso de sobra. O PSG caminha a passos largos para continuar dominando a Europa. Ao Arsenal, gente, porque senão eu vou ficar 40 minutos falando aqui. É meio assim, eu não sei muito o que falar, tá, gente? Porque eu torci muito pro PSG ser campeão, mas eu gostaria muito de ver o Arsenal sendo campeão. O Arteta faria uma história gigantesca, desde Arsene Wenger, desde Henry, desde Bergkamp, desde Vieira, desde aquele time maravilhoso dos invictos, o Arsenal não ganhava nada. E olha que o Arsenal pegou entre safras, entre safra do United, entre safra do City, entre safra do Liverpool. A gente viu o Leicester ser campeão, mas o Arsenal não. E depois de tantos vices, 3 vices consecutivos da Premier League pro Guardiola e pro Klopp, o Arsenal ganha a sua Premier League esse ano, vem mais tranquilo. Mas eu acho que o Arsenal precisa jogar mais. Ele tinha potencial e material humano para jogar mais. Eu acho que faltou um pouco disso. Acho que ganhou o favorito, o PSG era favorito. Tinha menos elenco, mas tinha mais time que o Arsenal. Levantar os cacos e aproveitar, porque queira ou não, Arteta fez história, esse time do Arsenal fez história em levantar uma Premier League 22 anos depois. Não é pouca coisa. Ao torcedor do Arsenal, levante sua cabeça, porque eu nunca vi o Arsenal tão perto também de chegar a voos mais altos quando o assunto é Europa, tá, gente? E quanto a Magalhães, que pena, porque se o Arsenal ganha, o Magalhães seria o melhor jogador da final. Colocou o pênalti embora, colocou o pênalti lá fora do estádio e o Arsenal perde. Mas agora a gente tem que ver Copa do Mundo, porque parece que a bola de ouro desse ano tem dono e parece que o Dembélé vai levar de novo. Que temporada de Dembélé, que marcou nas pré-oitavas contra o Mônaco, nas oitavas, nas quartas contra o Liverpool, nas semis contra o Bayern de Munique e na final. O cara parece que fede a mata-mata de Champions. Gente, estamos de volta, meu nome é Fernando, esse é mais um Zona Mista. A voz tá até indo embora já, tá? Esse é mais um Zona Mista, fiquem de olho porque amanhã tem o vídeo das camisetas aqui, tá bom, galera? E semana que vem será o sorteio, beleza? Gente, se inscreve no canal, você que tá chegando agora, deixa o like principalmente, ativa o sininho das notificações, você que já é inscrito no canal, se inscreve,
Se inscreve não, ó, já tô ficando maluco. Compartilha e comenta, beleza, gente? Uma ótima noite de sábado para vocês, um ótimo fim de semana e eu fui!